Olá, este é um documentário sobre o racionalismo cartesiano e nesta narração irei falar sobre a questão do método. O racionalismo foi responsável pelo crescente interesse pelo método. Galileu introduziu um novo método científico que colocou em xeque a física aristotélica, quebrando o modelo de compreensão do mundo que prevalecerá desde então. O receio de novos enganos levou os filósofos a levantar o problema do conhecimento, o que os obrigou a uma revisão da metafísica aristotélico-tomista. Na Antiguidade e na Idade Média, não havia propriamente uma teoria do conhecimento, pois aqueles filósofos antigos e medievais ocuparam-se sobretudo com o problema do ser, perguntando-se: existe alguma coisa? Isto que existe, o que é? Com exceção dos céticos, entretanto, não questionava a capacidade humana de conhecer. Esse seria o interesse principal dos filósofos da modernidade, que fazem outras perguntas. O que é possível conhecer? Qual é a origem do conhecimento? Qual é o critério da certeza para saber se o conhecimento é verdadeiro? Essas questões epistemológicas, isto é, relativas ao conhecimento, deram origem a duas correntes filosóficas, uma com ênfase na razão, outra nos sentidos, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo engloba as doutrinas que enfatizam o papel da razão no processo do conhecimento. Na Idade Moderna, destacam os racionalistas René Descartes, seu principal representante, Spinoza. O empirismo é a tendência filosófica que enfatiza o papel da experiência sensível no processo do conhecimento. Destacam-se no período moderno Francis Bacon, John Locke e David Hume. René Descartes era pai da filosofia moderna e também do racionalismo moderno. Segundo ele, o conhecimento não se adquiria através da experiência, mas sim através da razão. Porém, também havia outro filósofo muito conhecido, empirista, que se chamava John Locke. Segundo John Locke, o conhecimento ele não se adquiria através da razão, mas sim através da experiência, ao contrário do que pensava Descartes. Esse conflito entre empirismo versus racionalismo durou até o período do Iluminismo, quando surgiu um outro novo filósofo chamado de Kant, que acabou debatendo contra essas duas ideias e acabou vencendo. Descartes definiu 4 regras para o método cartesiano. A primeira regra é a regra da evidência, que essa regra consiste no fato de que não devemos aceitar uma coisa como verdadeira, a menos que haja total conhecimento sobre ela, que nós devemos conhecê-la de forma que não haja nenhuma dúvida. Por exemplo, se eu disser assim, está tendo um assalto ali na esquina, com certeza você vai achar estranho se a sua rua for tranquila e tal, e você vai querer observar, será que realmente o que ele está falando é verdade? Isso, na verdade, você vai estar buscando um total conhecimento sobre aquele assunto. Isso já vai estar tirando as suas dúvidas e vai lhe dando uma certeza. A partir do momento que você já tem um conhecimento e você recebe um conhecimento totalmente diferente daquele que você já tem, você vai querer duvidar. E nisso consiste essa primeira regra, que é a da evidência. A segunda regra é a regra da divisão, no qual eu pego todos os meus problemas e divido quantas partes forem necessárias até resolver. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma lista de compras e essa lista de compras está muito extensa, eu posso dividi-la, por exemplo, em 4 partes. Primeiro eu vou comprar arroz, feijão, linguiça, depois eu compro macarrão, salsicha e tal. Eu posso dividir em quantas partes eu quiser até eu poder resolver o meu problema. Ou seja, isso seria uma boa ideia de demonstrar como você resolveria o problema de forma divisível. A terceira regra é a regra da enumeração. Como assim enumeração? Eu vou pegar todos os meus conhecimentos e vou revisar para saber se eu não estou omitindo nenhuma informação. Por exemplo, se uma polícia está investigando um certo caso de um assalto, ela vai querer observar se o bandido não está omitindo nenhuma informação. Ah, e você era amigo dele, tal, alguma coisa. Então, isso é bem notável numa reportagem. Quando você vai ver uma pessoa, quando ela está anunciando uma notícia, você vai observar que ela vai querer falar o máximo de informações possíveis de forma bem clara e bem resumida. E nisso se consiste a enumeração. Você vai revisar sem omitir nenhuma informação. E a quarta regra, que é a quarta da ordem, que é a regra da ordem, no qual você vai ordenar os seus conhecimentos. Se eu tenho um conhecimento muito simples, eu vou colocar ele em primeiro lugar, depois vem os mais básicos até chegar no conhecimento maior. Ou seja, eu vou pegar os meus conhecimentos desde os mais simples até os mais complexos, de forma que eu venha organizar bem os meus conhecimentos. Por isso que o nome se chama regra da ordem. E essas são as 4 regras lançadas por Descartes. René Descartes afirma que o fundamento para se descobrir as verdades tem como base do conhecimento a metafísica, mas para entendê-la, ele escreveu em uma de suas obras, chamada Meditações Metafísicas, a dúvida metódica. Mas o que seria a dúvida metódica? Pois bem,
Trata-se de duvidar de tudo aquilo que já experimentamos, vivenciamos e o que conhecemos ao longo do tempo. A dúvida metódica filtra todas as ideias que foram fornecidas para permitir saber quais ideias são claras, seguras, evidentes e distintas, para que dentre estas seja escolhida aquelas verdadeiras. É necessário duvidar do corpo e de tudo, porque nossas experiências sensíveis podem nos enganar. Você já imaginou? Tudo o que você viveu fosse apenas um sonho ou uma ilusão? Pois bem, duvidar era necessário, duvidar de tudo. Mas espera aí, se duvido, é porque estou pensando, e se penso, eu existo. Daí Descartes descobriu a primeira verdade, que existimos quanto pensamento. Descartes distinguiu os tipos de ideias, dentre elas as ideias adventícias e as factícias. Ideias adventícias, isto é, vindas de fora, são aquelas que se originam de nossas sensações, percepções e lembranças. São ideias que vêm do termo tido experiência sensorial ou sensível das coisas que se referem. Por exemplo, a ideia de árvore, de pássaro e de instrumentos musicais. Um exemplo bem mais claro é o sol. Bom, o sol nasce de um lado e se põe do outro. E isso já é um costume para nós, um hábito. E esse é o exemplo mais claro de ideias sensoriais adventícias. Ideias fictícias são aquelas que criamos em nossa fantasia e imaginação, compondo seres inexistentes com pedaços ou partes de ideias adventícias que estão em nossa memória. Por exemplo, o cavalo alado, super-homem, o saci-pererê, duendes, fadas, entre outros. São exemplos de contos literários, livros, filmes e das superstições. Mas aonde vêm as ideias que não necessitam passar pelo nosso conhecimento empirístico? E Deus, onde se encaixa nisso, já que não podemos ter uma ideia dele se não sentirmos empiricamente? Além de ser racionalista, ele também era inatista, porque ele acreditava nas ideias inatas. Você deve estar se perguntando, e o que são ideias inatas? Ideias inatas são ideias que já nascem dentro de nós, como por exemplo, andar, falar e etc. Essas ideias são provadas através da prova ontológica da existência de Deus. E o que é prova ontológica? Prova ontológica é toda ideia que defenda a existência de Deus, que prova que ele existe. E René Descartes ele lançou uma teoria que mostrava essa ideia. A teoria dele é a seguinte, que nós, seres humanos, como seres imperfeitos, fomos criados por um ser que é perfeitíssimo. Nesse caso, esse ser seria Deus. E qual seria a definição filosófica para Deus, segundo a filosofia? Seria que Deus é uma substância onisciente, onipresente, imutável, eterna, e que por ele foram criadas todas as outras coisas. Essa seria a definição segundo a ciência, a filosofia. O mundo, retomando o caminho percorrido, vimos que Descartes começará duvidando da existência do mundo e de seu próprio corpo. Chegou a levantar inclusive a hipótese de um Deus enganador, um gênio maligno que o fizesse perceber um mundo inexistente. Quando atingimos a certeza de que Deus existe e é infinitamente perfeito, podemos concluir que não nos enganaria. A existência de Deus é garantia de que os objetos pensados por ideias claras e distintas são reais. Portanto, o mundo existe de fato e dentre as coisas do mundo o meu próprio corpo existe. Os objetos do mundo externo, porém, chegam à consciência como ideias adventícias, que têm uma realidade externa, e Descartes aplica o seu método para verificar qual dessas ideias são claras e distintas. Encontra a ideia de extensão, uma propriedade essencial do mundo. Desse modo, são secundárias propriedades como cor, sabor, peso, som, por serem subjetivas e delas não podemos ter ideias claras e distintas. Ao intuir o cogito, Descartes identificará a res cogitans, coisa pensante. A ela une a resistência, coexistência. O corpo também atribui todas as coisas do mundo. A extensão acrescenta a ideia de movimento que Deus injetou no mundo quando o criou. Após ter assistido esse documentário, irei refazer 3 perguntas. Em sua opinião, o que é possível conhecer? Qual a origem do conhecimento? Qual é o critério da certeza para saber se o conhecimento é verdadeiro?